A paz do Senhor Jesus. A parábola dos dois alicerces com o evangelista Wilton Oliveira. A parábola dos dois alicerces está registrada no Evangelho de Jesus escrito por Lucas no capítulo 6 verso 47 ao 49. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras, e as observa, eu vos mostrarei a quem. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa. E não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Jesus utilizou essa parábola para concluir seu sermão, Sermão da Montanha. Logo, diferente de outras parábolas em que Jesus se dirigiu apenas aos discípulos, essa, Jesus Cristo, pronunciou para uma grande multidão. Ao analisarmos as características das construções rurais dos dias de Jesus, podemos facilmente entender a ilustração que Jesus utilizou. As casas eram bem diferentes das construções que estamos habituados hoje em dia. As paredes não eram tão sólidas, ao contrário, eram feitas com uma mistura de barro endurecido, de modo que era comum que ladrões furassem as paredes para entrar nas casas. O telhado também era frágil, feito com uma mistura de terra e palha, poderia tranquilamente ser aberto. Algumas pessoas preferiam construir suas casas bem longe do leito de um rio, porém isso também poderia ser um problema, pois era muito importante para o estilo de vida da época ter um riacho nas proximidades da casa. Isso favorecia a criação de animais, as plantações e o abastecimento da própria casa. Logo, era preferível construir uma casa perto do leito de um rio, mesmo que ele estivesse seco, pois quando a estação das chuvas chegava, o riacho que se formava garantia a água necessária até mesmo para atravessar o período de seca. Muitas vezes, as tempestades também ocasionavam o transbordamento dos rios, principalmente com mudanças climáticas repentinas que são comuns naquela região. Quando percebermos a fragilidade das construções da época e consideramos o padrão climático da região, fica nítida a importância que havia no alicerce da casa. O construtor prudente escolhe bem o local onde sua casa será construída. Ele tira a terra solta, cava buracos profundos até encontrar a rocha, e, então, ele constrói o alicerce na rocha. Já o construtor insensato não faz nada disso. Ele edifica sua casa na terra árida e solta, em plena areia. Insensato não considera as mudanças climáticas. Ele se ilude com o sol brilhando fortemente no período de seca, e não pensa nas tempestades que certamente virão. A mensagem principal da parábola é bastante óbvia. O construtor prudente é o que constrói a casa sobre uma base sólida. O próprio Jesus, na introdução da parábola, explica que o significado figurativo do alicerce é estas minhas palavras em Mateus 7 verso 24 e Lucas 6 verso 47. Podemos entender que essa expressão, estas minhas palavras, não se refere apenas ao Sermão do Monte, mas a todas as palavras de Jesus e, por extensão, a toda a Escritura como a infalível Palavra de Deus. Visto que as Escrituras revelam Cristo como Filho de Deus, também é correto dizer que, no significado espiritual da parábola, o próprio Cristo é a rocha em Isaías 28 verso 16, 1 Pedro 2 verso 6, Romanos 9 verso 33, 1 Coríntios 3 verso 11. Jesus também deixa claro que praticar o Evangelho, ao invés de apenas ser um ouvinte, diferencia o prudente do insensato. Por isso nossa vida deve estar firmada no alicerce que é Cristo. Ele é a nossa rocha e é nele que estamos seguros e confiantes que mesmo que a tempestade chegue não seremos abalados. Que Deus abençoe a todos e me siga para mais conteúdos.